Sabe, queridos, cada letra eu creio que foi inspirada pelo Espírito Santo. Assim como esse livro sagrado também foi inspirado pelo Espírito Santo. Só que deste livro denominado Bíblia, podeis se assentar. Da letra que eu disse que foi inspirada, muitas das vezes nós não conseguimos extrair da letra da música, e nem tampouco da letra como palavra, vida, porque nós não temos compreensão do que é vida e do que não é vida. A vida é algo que Deus vem tentando lidar com essa palavra há séculos, séculos e séculos. Se nós podemos dizer qual é a principal revelação da Bíblia, é Cristo. É a vida que Ele quer conceder aos seus filhos. E nós temos nos organizado de tantas formas, de tantas maneiras, porém nenhuma delas tem agradado tanto a Deus como poderia alguém agradá-lo quando eu e você lemos a tua palavra. Mas lemos com os olhos, buscamos entendimento em nossa mente e buscamos com o nosso coração. Só que isso ainda não agrada a Deus, porque nós temos, como aquela mulher com o fluxo de sangue, tocar nele de maneira diferente. Então simplesmente nós não podemos ler, nós não podemos simplesmente adquirirmos entendimento em nossa mente. Eu e você, todos nós, precisamos extrair deste livro sagrado, denominado Bíblia, a vida que o Pai e que o Filho quer nos dar. Ele prometeu duas coisas. Ele prometeu o seu Espírito e Ele prometeu a sua vida. Um Deus divino nasce de uma mulher virgem, foi gerado pelo Espírito Santo, e Ele vem para se tornar humano, para ganhar aquilo que Ele não tinha, a humanidade. Um ser totalmente divino, que entra num processo de transformação, tal como nós, para Ele ser consumado em Jesus Cristo. Ele só pode dar a vida hoje pelas Escrituras Sagradas, porque Ele fez a rota, Ele fez esse processo, Ele cumpriu a sua missão. Por isso que Ele pode nos dar uma vida que antes dele morrer e ressuscitar, essa vida nunca foi dada a ninguém, a não ser em primeiro lugar a Ele mesmo, o próprio Deus, que é Cristo. Ele foi o primeiro, o primogênito de muitos, unigênito Filho de Deus, mas com a sua morte e ressurreição, Ele abriu um vivo e novo caminho, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tenham uma família imensa, grande. Essa é a pretensão do Pai. Esse é o supremo propósito de Deus. O porquê que eu nasci, o porquê que eu estou aqui, não é para comer, beber, adquirir vestes, tudo isso vai ficar. Todas as coisas que os nossos olhos contemplam, elas vão ficar, mas o único que é eterno e pretende ficar dentro de mim e de você é Ele, é Jesus. Mas não o Jesus homem, porque a humanidade nós já temos, mas é o Jesus divino, e Ele só se tornou divino, só se tornou Deus novamente quando Ele morreu e ressuscitou. Aí nada poderia mais detê-lo, e Ele pôde ser derramado em nós, aonde houve o nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, primeiramente em João 20, 22, para aqueles que são os seus discípulos, que estavam reunidos ali no cenáculo. Pela primeira vez de toda a existência, eles receberam a vida divina, eles receberam Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, manifestado
pelo Espírito. E a vida, ela pôde ir para dentro daqueles que ali estavam. E ali começou-se um processo que todos nós devemos passar. Podemos e devemos. Por que nós podemos? Porque com Ele tudo é possível. Sem Cristo nada é possível. Nós ministramos muitos meses aqui sobre sofrimento, sobre o deserto. Toda vez, querido, que Deus vai nos colocar numa terra prometida, que vai manar leite e mel, há um deserto. O deserto, ele nunca vai deixar de existir entre eu e você. O sofrimento faz parte do aperfeiçoamento. E Jesus, ele padeceu, não por aquilo que muitos ministram. Jesus morreu, Deus se sacrificou para que nós tenhamos vida e vida com abundância, para que nós não soframos. E isso é um ledo engano, um grande engano, uma grande mentira ministrada e ensinada. O sofrimento sempre fará parte do aperfeiçoamento. E Deus introduziu o seu povo no deserto, era para que em linha reta, 11 dias, eles atingissem a terra prometida. Mas por causa da murmuração, por causa deles não cooperarem com Deus, não aceitarem a transformação, a vida daqueles que eram escolhidos, o povo de Deus, o Israel de Deus, todos padeceram, todos morreram. E aquilo que era para ser uma viagem curta, de 11 dias, durou 40 anos, e Deus matou todos aqueles no deserto, por conta de que eles se rebelaram contra Deus, eles não quiseram se tornar aquilo para o qual eles foram criados. Então o vaso começou a contender com o seu Criador, e Deus tirou um a um no deserto, podendo entrar na terra prometida apenas Josué e Calebe e os filhos nascidos. O deserto dado por Deus é para nos introduzir na vida. O deserto criado por nós é para nos levar à morte. Aquele povo preferiu um deserto deles, não o deserto de Deus, não o aperfeiçoamento, não a transformação, porque eles foram levados, em Deuteronômio diz isso, para serem provados, testados, para que do interior de cada um daqueles homens e mulheres fosse externado, fosse posto à superfície o que eles eram verdadeiramente. Tal como nós ensinamos pelo livro de Jó, muitos domingos nós ficamos, e Jó, ele era justo, reto, alguém que amava a Deus, temente a Deus, que se desviava do mal, a ponto de oferecer ofertas de sacrifício pelos seus filhos que iam para uma festa, antes mesmo que eles pecassem, ele já estava se precavendo, se prevenindo diante de Deus. Mas todos eram pecadores, menos Jó, e Deus quis tratar com Jó, porque ali havia um ego, ele era uma pessoa egocêntrica, precisava haver um quebrantamento do seu ego, e o redemoinho transformador de Deus, do meio desse redemoinho, Deus visita Jó, e começa a questioná-lo, e ali Jó fica perdido, e ele não entende, porque foi reconhecido por Deus que ele era justo. Satanás esteve com os filhos de Deus diante de Deus, numa reunião, e disse: olha o teu filho Jó, olha Jó, ele é justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal, ok? Mas ele tem tudo, mas do dia que você, Criador, que tem privilegiado a vida de Jó, tirar tudo que ele tem, com certeza ele vai te deixar. Então Deus aceitou o desafio e disse a Satanás: toque em tudo, só não toque na sua alma para a morte, do mais fique à vontade. E foi uma luta com Jó. Jó padeceu, porque ele tinha uma luz, eu já vou entrar no nosso tema, ele só tinha uma luz, a luz contemporânea ao tempo de Jó, há muitos anos atrás, aproximadamente 6.000 e tralalá anos atrás, 4.000 antes de Jesus, 2019 até aqui, então há 6.000 anos atrás aproximadamente, ou mais ou menos, Jó, ele só tinha uma luz. Eles tinham só um entendimento da lei da semeadura e da colheita, o que plantava colhia. Eles não tinham o entendimento que hoje nós temos, que Deus, por ser o nosso Pai, e quando Ele vê que nós não estamos saindo conforme a tua imagem e a tua semelhança, Ele começa a nos disciplinar, Ele começa a imprimir correção sobre nós. Na vida de Jó, como parâmetro, a correção na vida de Jó é que Satanás matou seus 10 filhos, Satanás destruiu seus bens materiais,
seus bens animais, tudo que ele tinha foi destruído. E ainda sobre ele foi colocado 13 doenças. 12 ou 13 doenças, é isso. Até mesmo a depressão. Até a ponto dos germes começarem a comer de dentro para fora tudo aquilo que nós chamamos de corpo. Ele ficou em pele e osso e ele não entendia. A vida, ela é eterna. Você não a perde porque não foi você que pagou o preço. Deus, ele não deu o seu filho para lhe conceder vida eterna e depois deixar algo tão importante nas tuas mãos para que você faça a manutenção dessa vida eterna. Eu sei que muitos precisam ter a luz, da qual também faltou na vida de Jó, da qual faltou muito em minha vida, mas agora pela graça e misericórdia, ele está se revelando a nós. Então você tem a vida eterna garantida por Jesus. Porém, a entrada no reino milenar, todos acham que vão reinar com Cristo, e haverá um grande espanto naquele dia, porque muitos foram chamados, e poucos serão os escolhidos. Para a vida eterna é pela graça. A graça cobre todo e qualquer pecado. Se Hitler estivesse aqui, e dobrasse o seu joelho diante de você e de mim, não é diante de um pastor, diante de você, que é um representante de Cristo, é a continuidade de Cristo, do ministério de Cristo, e levasse Hitler a confessar os seus pecados, a se arrepender, e nesse caso, como exemplo, fosse de todo o coração, fosse voluntário, e fosse verdadeiro o seu entregar de vida, ele também seria alcançado pela graça. Mas entenda, queridos, que a Bíblia nos revela que é uma revelação principal, que é uma principal revelação na Bíblia, que é Jesus Cristo, e essa vida que Ele quer nos dar. Só que essa vida, pela maioria de nós, infelizmente, ela é vivida de maneira errada, em discrepância com a palavra de Deus. Por que em discrepância quase na totalidade dos crentes? Porque quando Deus começa a forjar a nossa vida, nós saímos da presença do Senhor. Quando Deus ele começa a disciplinar o teu filho, o filho espana. Jó espanou, porque Jó não entendia. E até eu conversando com o Senhor, eu falei, coitado dele. Ele falou, sim, só que eu precisava deixá-lo, por exemplo, para vocês. Porque ele não tinha luz. O que é luz? Ele não tinha revelação. Ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Consolador. Ele não tinha aquele que viria e de fato veio, que é Jesus Cristo. E disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Essa vida, esse Espírito da verdade, aquele que é Deus, que é o Espírito dele, veio para dentro de nós. Nós somos privilegiados. Mas Jó compreendeu, depois de muito custo, que ele apenas conhecia Deus por aquilo que os seus antepassados, por aquilo que ele ouviu falar. Mas houve um momento na vida de Jó que os olhos dele contemplaram o Senhor. E ele termina dizendo que ele era indigno de tudo aquilo que ele tinha falado, que ele se tornava indigno diante da presença do Senhor. Então Deus dá uma ordem a Jó para orar pelos seus amigos, os 3 amigos, oferecer ofertas e sacrifícios por ele. E enquanto Jó orava pela vida deles, Deus vira o cativeiro de Jó e restitui tudo aquilo que outrora ele havia perdido. Só que Jó foi um vencedor porque Deus, como pai, quis ensinar a paternidade para aquele filho. Jó ele era perfeito, como você e eu somos perfeitos no espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo, eles são imperfeitos. Porque Deus nos criou em espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. O Espírito do Senhor, quando ele vem para dentro de você e de mim, se chama regeneração. O nosso espírito é regenerado. O nosso espírito se transforma num recipiente para receber o Espírito de Deus. E de fato recebemos. Mas ele é uma pessoa. E ele precisa imprimir vida, ele precisa expandir dentro de nós. Ele precisa ir para a nossa mente. Ele precisa ir para as nossas emoções, sentimentos. Ele precisa anular a influência que nós temos, infelizmente,
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gênesis, Deus coloca duas árvores, coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, e diz a eles: do dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Mas eles preferiram desobedecer, comeram do fruto daquela árvore e entraram num processo de morte física. Embora Adão tenha vivido mais de 900 anos, um dia ele morreu. E então o homem ficou desprovido, ficou distanciado de Deus. Então, quando você entrega a tua vida ao Senhor, o Espírito da vida vem para dentro de você. E ele começa um processo de divinizar a tua vida, te tornar como Jesus, o homem. Jesus, homem, ele foi perfeito, não teve nenhum pecado, mas ele era limitado à vontade do Pai. E Deus também não quer que você se torne uma pessoa ilimitada, e sim limitado ao modelo Jesus Cristo. Jesus, ele tudo suportou. Ele foi para a cruz, pagou o preço, para você não ter que pagar o preço da tua salvação. Porque em Efésios 2:8, ele é um dom divino, vem através da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E o dom, ele é irrevogável. Por isso que a vida que está em você é eterna. Sabe o que vai acontecer com você se você não cooperar com a transformação de Deus? Tu vai continuar salvo e salvo. Mesmo que você não agregue nenhum fruto, mas se foi voluntário, se foi voluntária a tua entrega naquele dia, tu és salva, tu tens a vida eterna. E a promessa do Senhor: aquele que crê em mim, eu hei de ressuscitá-lo no último dia. E o último dia, infelizmente, muitos crentes não serão ressuscitados na primeira ressurreição, não serão elevados aos céus, aonde o Senhor Jesus estará vindo para buscar a maioria dos santos. Na primeira ressurreição, só vai subir os vencedores, só vai subir os filhos varões, as primícias, aqueles que negaram a sua vida, tomaram a cruz de Cristo e se tornaram dignos de entrarem no teu reino. Então haverá muitos crentes que serão deixados para trás, como tem aquele filme, não serão ressuscitados, porque eles não atingiram a expectativa de Deus, não cooperaram com o Espírito Santo, não se tornaram maduros, não produziram, mesmo tendo o seu propósito revelado dentro de si, não produziram. Por conta disso eles ficarão mortos. Só serão ressuscitados juntamente com a maioria daqueles que já estão condenados. Aqueles que morreram sem Cristo irão para o julgamento do trono branco, o dia D, o último dia. Mas lá também naquele dia, Jesus garante que Ele abrirá o livro da vida para esses, ok? E por achar o nome deles no livro da vida, eles serão ressuscitados. E com nós, que eu pretendo ir, e eu pretendo que vocês possam ir comigo, para uma aprovação diante do tribunal de Cristo, o acontecimento antes. Aprovados, reinando com Cristo, nós vamos nos encontrar com a maioria daqueles que vão só serem ressuscitados no final. Eles não verão o reino, não entrarão no reino, não reinarão com Cristo. Mas o que garante eles serem ressuscitados no último dia foi Jesus. Aquele que crê em mim, eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Não é ressuscitar para as bodas do Cordeiro, não é ressuscitar para receber como recompensa uma coroa para reinar com Cristo. Reinar com Cristo depende de você perder a tua alma. Estar na eternidade, no novo céu e nova terra, dependeu da cruz de Cristo, do sangue dele, não de você, não de mim. Não é por obras. A entrada no reino depende das obras. Obras que o Espírito Santo precisa fazer na tua e na minha vida. Pastor, hoje o Senhor se garante que o Senhor reinaria, mas em hipótese alguma não chegaria nem próximo do tribunal de Cristo. Por quê? Porque misericórdia. Sou uma imundícia, um trapo de imundícia. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Direto estou sendo posto em prova e reprovado, porque ainda a minha mente canta de galo dentro de mim. Ainda as minhas emoções, meus sentimentos, só o sangue de Jesus. Então hoje, o próprio pastor de vocês, com certeza não reinaria.
Mas como o reino dos céus é tomado à força, não estou falando de vida eterna, estou falando da entrada no reino. Entrada no reino é por mérito sim, é por obras, é por aquilo que você aceitou que o Espírito Santo fizesse na tua e na minha vida. Então toda vez que eu me sinto desta forma, com certeza eu não estou preparado para reinar com Cristo. Não estou falando de vida eterna, estou falando de uma condição imposta pelo reino dele. E a maioria de nós não tem compreendida, porque qual a principal revelação da Bíblia? A vida, Cristo. Você entender sobre Deus, sobre Jesus, tudo que nós ensinamos pela mente não agrada a Deus. Nós temos que tocar nele, como foi louvado a letra do louvor. Ele tem que tocar em nós. Nós precisamos termos uma vida no Espírito. Mas como é que vem essa vida no Espírito? Só há duas formas. Nós temos que ler e orar. Nós temos que ler a palavra e orar a palavra, pois só nela há vida. Não há vida fora de Cristo. Não há santidade e santificação fora de Cristo. Ele já se tornou santo por você. Você precisa ter contato com Ele. Você precisa ter relacionamento com Ele. E não é de muito se falar que Ele ouve, mas é de ser espontâneo, voluntário, sincero, reto e justo. Coloque para mim João 6,63. Nós precisamos, querido, entender essas coisas e começarmos a cooperar com o Espírito Santo que habita junto ao nosso espírito. Ele vai olhar no dia que você estiver diante do tribunal dele, do tribunal de Cristo, não do trono do julgamento lá, grande trono branco, mas diante do tribunal de Cristo. Todos comparecerão, até mesmo aqueles que não serão ressuscitados, eles vão ter que comparecer, porque todos comparecerão, mas eles não vão reinar com Cristo, e vão ser ressuscitados só na segunda ressurreição. Por conta de quê? Porque não foi achado vida nessas pessoas, não foi achado a vida de Cristo. E o Espírito é o Espírito quem dá a vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus falando, a palavra que eu vos tenho dado é Espírito e é vida. Toda vez que a carne sufoca o Espírito, não está sendo expandido, Cristo não está sendo gerado, porque o intuito de Deus qual é? Gálatas 2:20, chegar a um ponto que eu e você não vivamos mais, mas Cristo viva por essa carcaça, porque Ele é Espírito. Nas eras primitivas, antes de todas as coisas, existiam seres viventes aqui, e eles tinham espírito, só é chamado de seres viventes. Por isso que gera uma confusão, que falam por aí, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas aí, com a queda de Satanás, com o julgamento de Satanás e 1/3 dos anjos, esse espírito se tornou só espírito, porque ele se movia, porque ele tinha um corpo. O corpo foi retirado. E para esses seres viventes nós chamamos de demônios, porque na realidade Satanás nem aqui ele está, nem os anjos dele, eles estão nas regiões celestiais. Aqui ficaram esses seres viventes que, mancomunado com a rebelião de Satanás, se tornaram demônios. Esses seres viventes perderam o corpo, por isso que eles precisam de um corpo. E quando eles encontram um corpo, porque eles vivem nas águas, eu vou imprimir um ensino para vocês. Os demônios estão nas águas. Por isso que quando Jesus repreendeu os demônios que estavam na vida do gadareno, eles foram para as águas. E lá em Apocalipse, mas não vou entrar nesse mérito. Então, resumindo, os demônios estão nas águas, e eles saem do seu habitat, que são as águas. Porém no novo céu, na nova terra, não haverá água, não haverá mais mar. Sabia disso? Estude a palavra. Não haverá mais águas. Por quê? Porque é a habitação das trevas. Não haverá mais sol, porque o sol será o próprio Senhor.
Então tem certos acontecimentos que a Bíblia explica-se pela própria Bíblia. Basta você pedir esta vida sendo liberada para dentro de vocês. Então, queridos, haverá muito choro e ranger de dentes. Haverá muito desespero, porque muitos serão rejeitados pelo Senhor, por conta das suas obras más. Porque cada um prestará conta o que tem feito através do teu corpo, para bem ou para mal. E o bem que você fez no meio da sociedade, nome limpo, comprava, pagava, não xingava, enfim, não trouxe nenhum dano a ninguém, isso daí não tem valor nenhum. Domingo passado nós já entramos nesse método, nenhum valor tem, nenhuma dádiva tem isso. O que vai ter dádiva de Gênesis, Apocalipse, que vai sobrar? Cristo. Só Cristo que importa para Deus. Porque Deus, ele só olha dois tipos de homens, não tem outro homem, não tem eu, não tem ele, não tem um terceiro homem, ele só olha dois tipos de homem: a velha natureza e a nova natureza, a velha em Adão e a nova em Cristo. Quem é que vai reinar com ele? Quem nascer de novo, a nova criatura. Quem vai reinar com ele? A nova criatura. Mas a nova criatura que foi mudada, transformada. Porque Jesus, para transformar em Pedro um ícone importante, aquele que ministrou, e 3.000 almas foram cheias do derramamento do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Ali nasceu a igreja de Cristo, com o derramamento de vida. A vida foi derramada naquelas 3.000 almas. Porém, antes de Pedro chegar ali, ele teve muito contratempo com Deus. Negou ele 3 vezes. O galo cantou. Ele tentou impedir que Jesus passasse pelo processo dele, pelo propósito dele, de ir para aquela cruz. Jesus tem que repreender a Pedro e chamá-lo de Satanás. Para trás de mim, Satanás, não me impeça que eu venha cumprir o meu propósito. Mas Jesus amou Pedro até o fim. E Jesus ama a tua vida, ama a minha vida. E muitos de nós não sabem que foram eleitos, chamados, predestinados a uma tão grande salvação. Mas não sabem porque nós não temos a vida dentro de nós. E a vida, ela não é liberada só no momento do culto. A vida, ela é liberada a todo e qualquer momento que você gasta um tempo, investe um tempo, dessa vida entrar para dentro de você. Ou seja, ela já está, dela se manifestar de dentro para fora. Tem um louvor que diz, de dentro para fora. É assim. Por que é de dentro para fora? Porque primeiro em nós essa vida. E a vida, ela só pode ser manifesta quando nós lemos a palavra. Mas ela não pode ficar como conhecimento e entendimento, apenas na sua mente. Ela tem que gerar vida a partir do Espírito Santo que está dentro de você. Então, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu tenho meia hora só para ler, Pai, você orando a Ele. E eu queria ter entendimento desta palavra. Eu preciso que o Senhor toque em mim, que eu sinta o toque do Senhor. Porque de que adianta eu ler a palavra, se ela não inspira em mim vida? De que adianta eu ler a palavra, orar a palavra? Porque ela vai ser, como diz em Coríntios. Olha o que diz em Coríntios, coloca para mim. Quer ver? 3:6, 2 aos Coríntios 3:6, acho que é isso. 2 aos Coríntios 3:6. Olha o que diz a palavra. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lá no Éden havia 2 árvores. Uma que daria vida, se a humanidade tivesse comido através de Adão e Eva o fruto da árvore da vida, eles teriam vida. Mas eles comeram do conhecimento, da árvore do bem e do mal, dito por alguns, mas é a árvore do conhecimento. Você sabia que essa própria Bíblia, se você só ler e ela não te trazer vida, ela vai te matar? Porque aqui condena. Aqui condena. A Bíblia sem a vida, ela te condena. Mas com a vida, ela traz revelação, ela traz vida.
Porque senão o apóstolo Paulo não teria dito: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que ocorre, queridos. Muitas das vezes a letra é isso. Se você só lê-la sem vida, ela vai te matar, porque ela te condena. Te condena do início ao fim. Mas o Espírito, ele nos vivifica. Por isso que nós temos que tomar a Bíblia para um contato espiritual, pelo nosso espírito. O que é ter uma vida no Espírito? Orar um pouco em língua, sim, orar no Espírito. Não se tem vida. Vá para mim em João 4, 24, por favor. João 4, 24. Que Deus, ele é Espírito. E Jesus é vida. Olha o que diz em João 4, 24. Deus é Espírito. Vá para mim em João 14, 6. Olha o que diz. Jesus é vida. O Espírito é Deus. Deus é Espírito, melhor dizendo. E Jesus é vida. E assegurou-lhe Jesus: eu sou, aqui no final, a vida. Eu sou a vida. E Deus diz: eu sou o Espírito. De que mais nós precisamos? Só deles. É um Deus triuno, distintos em atribuições, mas coexistem sendo da mesma natureza. São distintos, mas coexistem sendo da mesma natureza. Então, quando você tem a Cristo, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem a vida dentro de você. E como é que nós conseguimos então tomar desta palavra, usá-la em prol de nós? Vai em Efésios 6, 17 e 18. Vamos fazer a leitura desta palavra. Usai ou tomai significa a mesma coisa. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que me interessa assim. Usai, ou seja, tomai a palavra de Deus. Segue. Orai significa oração no Espírito. O que é oração no Espírito? É tomar a palavra para a leitura. Ter uma vida de orações e súplica significa tomar da palavra. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade, e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, nós precisamos orar em súplicas, no Espírito, através da palavra. O teu espírito, ele fica aguçado. O teu espírito, é errado o que eu vou dizer, mas para que você entenda, ele é desenvolvido, expandido, quando você pratica a leitura da palavra. Não há outra forma. Não virá por imposição de mãos, não virá por um toque. Ela virá sempre pela palavra, orações e súplicas segundo a palavra. Aí a vida passa a existir dentro de você. E aí você consegue distinguir a mão esquerda da direita, não ficar que nem o povo de Nínive, uma cidade toda de 120 mil habitantes, que Deus tinha dado uma sentença de morte, porque eles não sabiam, segundo a palavra, distinguir a mão esquerda da direita. Então é inconcebível nos dias atuais, queridos, Deus ter que forjar, muitas das vezes, a disciplina nos seus filhos, retirar coisas como Ele retirou de Jó, retirar o teu emprego. Tudo isso daí eu era contra, eu pensava que isso não existia, que era abominável isso. Eu pensava que Deus poderia ser Satanás, porque quando isso ocorre é Satanás. Não é. Não é, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Satanás só vai poder tocar na tua vida quando alguém chegar no estágio que Deus queira ser glorificado através da tua e da minha vida, no estágio que chegou Jó. Fora isso, Satanás, ele não tem permissão se Deus não conceder a ele. Se você anda de maneira justa e reta, e coisas estão sobrevindo sobre a tua e a minha vida, é Deus trabalhando na tua vida, forjando o teu e o meu caráter. Tem coisas que eu acho injustas que ocorrem comigo, mas injustas, não vou abrir minha vida. Mas quem está mais próximo sabe, coisas injustas ocorrem, que eu fico abismado. Mas aí eu adotei o quê? Um sistema de vida.
um modelo de vida que é Jesus, ir como uma ovelha muda diante dos seus torturadores, tudo suportar para que ele glorificasse a Deus. E eu também não posso pedir algo menor do que isso. Se estou andando de maneira justa e reta, um mal me sobreveio, e uma tremenda de uma injustiça, o que Deus está tentando provar para mim? Que eu preciso ser trabalhado por Ele, forjado pelo fogo, disciplinado, corrigido. Em alguma área em mim está desajustado, em alguma área Deus não está feliz com essa transformação. Mas por que Deus é tão austero? Porque Ele é pai, eu sou pai. Se os meus filhos não atingem a expectativa que eu tenho como um modelo de educação para eles, eu falo um pouco mais áspero, berro, e se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Sentada come quente. Como que não? Se nós não corrigirmos os nossos filhos e não discipliná-los, o mundo vai fazer com ele, não vai disciplinar, vai roubar, matar eles. Porque o máximo que o diabo pode fazer para os filhos de Deus é matar o seu corpo, mas não sabe aonde enfiar esse corpo. Tentam esconder, joga no rio, faz um buraco, queima. No máximo ele pode fazer isso. O importante é que essas pessoas são salvas em Cristo. Então o diabo ele pode chegar ao extremo de tocar numa alma, com a permissão de Deus, e levá-la à morte. Porém, essa alma, ela não será condenada, porque ela é um filho de Deus, uma filha de Deus. Ela será salva por toda a eternidade. Mas eu já me deparei com pessoas, então estou feliz. O que importante é ser salva. Que vergonha, né? O próprio Criador e Senhor falando contigo, você tinha tudo para produzir no meu reino. Deixar eu te transformar na minha imagem e semelhança. Eu tinha tantas coisas para fazer através da tua vida, que você fosse me glorificar. Mas você preferiu viver do teu jeito, da tua maneira. Então entenda que aquilo que foi ensinado você, vai estudar a palavra. Não estou pedindo para você crer em tudo que eu estou dizendo, mas no mínimo gere uma curiosidade, uma dúvida, para que você busque pelo Espírito Santo. Não buscar com a tua mente. Não buscar alguns canais que fica só atacando tudo para eles é atacar todo quanto é segmento. Mas a Bíblia, ela é irrefutável, irretratável quando você a busca pelo Espírito. E você vai entender, querido, que infelizmente, a maior parte de nós não está agradando ao Senhor. Porque Ele precisa viver pela vida dele através da tua e da minha vida. Tem um jovem que ele está sentado aqui, não vou levá-lo lá, mas ele estava me contando, que chegou uma mensagem, que viu alguém na rua e fez que sua mãe parasse o carro, ele foi até ele. O que é isso? O Espírito Santo impulsiona as pessoas a irem. Quando você está no Espírito, quando você está vivendo uma vida do Senhor, você está pronto para Deus te pegar no meio do trânsito, aonde quer que você esteja, e levar você até uma pessoa que Ele quer ter com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, no caso que ele me contou, estava prestes a querer possivelmente tirar a sua vida. E o Espírito Santo, ele está sempre lutando pelas vidas. Ele está sempre fazendo tudo que está ao teu alcance para trazer os seus escolhidos, para que eles sejam o quê? Nova criatura, tenham uma nova criação. Não adianta, querido, nós sermos letrados. Nicodemos, ele era letrado, mas ele não iria reinar. Jesus disse para ele: Nicodemos, tu pode ser um mestre da palavra, mas para o meu reino você não vai entrar. Você é salvo, porque você é temente à palavra. No seu tempo era de acordo com a lei e a sua fé, e de acordo com a luz que você tinha, por isso que a salvação estava em você. Porém, para o meu reino agora eu te digo, já que estou contigo aqui, importa que você nasça de novo, da água e do Espírito, porque senão você não vai poder ver e nem entrar no meu reino. Ver e entrar no reino dele, querido, é diferente de ter vida eterna. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que existe um acontecimento antes do julgamento final. E esse evento, que não é um evento, é uma era, é um tempo que Deus deu, Ele chamou de era. É a era onde todos comparecerão, todos os crentes. Só a casa de Deus vai comparecer. Aqueles que morreram sem Jesus, deixa eles quietos na sepultura. Só na segunda ressurreição. Eu estou começando a fazer uma introdução que eu vou levá-los a ensinar, a aprender quem fará parte da primeira ressurreição. E fiquem estarrecidos,
a maior parte dos crentes não serão levantados dos túmulos, por conta que viveram a sua vida a mel prazer. O Senhor não pôde trabalhar nela. Mas por que o Senhor insiste em Deus trabalhar em nossa vida? Por conta que a igreja que Ele está edificando, eu sempre uso cada madeirinha daquilo, ou você olhar o templo do lado de fora, é pastilha, cada pastilha daquilo, Deus chama de pedras vivas. Ele está edificando a tua igreja com pedras vivas. Essas pedras vivas quem são? Olha uma aqui, eu quero ser essa pedra viva, mas tem que ser da mesma natureza. Agora imagine lá, a igreja ela é da cor preta, aí coloca ali um tijolinho rosa, um branco, um azul, vai virar uma torre de Babel. Aí cada um de um material também, não. Se é cerâmica tem que ser de cerâmica, não pode ser de palha, não pode ser de feno, não pode ser de madeira, tem que ser do mesmo material. Então Deus está edificando a Ele em nós, porque nós estaremos vivendo com Ele, sendo um espírito com Ele por toda a eternidade. E aí tem aquela sessão da tarde, termina as 2 horas de filme, vem o fim. E fim? Não, o fim da Bíblia, mas o começo de tudo. O começo de tudo é com o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas é que Ele vai nos tornar uma condição híbrida. O que é isso, condição híbrida? Misericórdia, tenho medo dessas palavras. Jesus, ele era Deus divino, se tornou homem. A humanidade, ele recebeu uma humanidade, ele passou por um processo de consumação. Nós nascemos humanos e não somos divinos, mas com o Espírito Santo em mim e você, há o divino dentro de nós. E é isso que Ele quer. E aí nós pegamos o modelo Jesus. Ele cumpriu o propósito dele, glorificou o Senhor. Qual é o meu e o teu propósito? Receber essa divindade, receber essa transformação da nossa alma, porque a nossa alma, embora ela seja salva, ela precisa ser transformada. Todos os apóstolos tiveram que passar pelo processo da transformação. Eles não eram nenhum santo, como alguns segmentos canonizam alguns dos apóstolos. Não tem nada de santo em Pedro, em João e Tiago. Simplesmente eles foram transformados por um processo. E eles não eram letrados, mas eles aceitaram serem transformados. E principalmente quando o Espírito Santo veio para dentro deles. Porém essa vida zoe, essa vida divina do Deus triuno, porque agora Deus, Ele é humano e Ele é divino. Antes Deus, Ele sempre foi divino em toda a sua eternidade. Até o nascimento de Jesus, Deus observou, houve vários acontecimentos na terra, mas Deus começou a se mover para dentro do homem só quando entramos no Novo Testamento. Só no nascimento de Jesus que Deus começa a se movimentar, e Ele começa a expressar qual é a principal revelação da Bíblia: é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória vindoura. Mas pastor, eu estou mais para lá do que para cá. Pouco importa, enquanto a vida é esperança. Confessa os teus pecados, se arrepende e deixa Deus continuar o processo de transformação. Não dá para nós sermos recipiente de um Deus puro, santo, justo, maravilhoso, com todos os seus atributos, virtudes e natureza. Então Ele precisa te processar. Não é um processo judicial. Processar, entrar num processo de transformação. E para isso Ele precisa que você entenda que isso só é possível pela leitura da palavra, aonde começa você tendo entendimento na tua mente, é de todo o coração, mas daqui a pouco o teu espírito começa a receber dessa dose de vida, e a vida ela só pode ser dada por Ele mesmo. Não tem como alguém dar vida para você. A vida é dada pela sua palavra, não tem outra forma. Efésios 6, 17 e 18, vamos lá. Efésios 6, 17 e 18. Olha então, vamos lá. Usai a palavra, vira rápido para a gente ir para outro versículo. Usai a palavra, orai no Espírito em todas as circunstâncias. Aí você começa a ter vida gerada dentro de você. Vai em João 5, 39 e 40.
Os fariseus, os da época de Jesus, eles esperavam encontrar vida nas Escrituras. Encontra. Sim ou não? Eles julgavam encontrar vida nas Escrituras. Olha o que diz em João aí 5. O que está dizendo? Era lamentável a situação dos judeus da época, porque eles examinavam as Escrituras, porque julgavam que nelas havia vida. Contudo, não conseguiram encontrar Jesus, aceitar Jesus, vivendo em carne com eles, num corpo físico humano. Então muitas das vezes, você estudar a palavra, tentar encontrar vida nas Escrituras, sem o Espírito, você não vai encontrar. Porque nós poderíamos lamentavelmente cometermos o mesmo erro que a história nos conta do povo judeu, que examinava tantas escrituras, queriam dizer que eles estavam encontrando vida, mas quando a vida estava ali, que nem meu irmão Donini à minha esquerda, aí Jesus estava ali, eles não reconheceram. Então nós não podemos simplesmente lermos a Bíblia a ponto de nós não reconhecermos a vida, não reconhecermos Jesus, não reconhecermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando Ele está no meio de nós, dentro de nós. É isso que aconteceu. Olha aqui: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Jesus falando, segue. Todavia vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Então não adianta nós conhecermos a palavra, virarmos folha em leitura, querido, se nós não queremos vir a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, tomai do meu jugo e do meu fardo, que é leve e suave. Na realidade, todo aquele que não vem a Ele não tem a vida, não tem esse despertamento, e não pode se repetir, mas está se repetindo. Muitos de nós que pregamos e ensinamos a palavra, e muitos de vocês que são meus irmãos em Cristo, que estão sentados, nós estamos repetindo os mesmos erros, porque nós conhecemos Cristo e apenas de ouvir falar, mas não de andar com Ele, ou melhor, não de deixar Ele andar através de nós, ou melhor, de não deixar Ele se manifestar através de nós. Porque o intuito supremo de Deus, coloca Gálatas 2:20, o intuito supremo de Deus, o auge de Deus, com a sua prole, com vocês e eu que somos filhos e filhas, recipientes do teu Espírito, é acontecer este fato. O auge do que Deus quer para a nossa vida é isso: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé, através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então o intuito de Deus é que todos nós cooperemos com este processo de transformação. Coloca Hebreus 2:10, olha o que diz. E um dos planos de Deus é o sofrimento, é o aperfeiçoamento, é a transformação, não tem como. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, o intuito de Deus, de Jesus, é conduzir muitos filhos. Deus falando aqui é conduzir muitos filhos à glorificação. O que é a glorificação? Eu sou escolhido, eu sou redimido, eu sou regenerado, eu sou santificado, eu sou transformado e eu sou glorificado. Você foi escolhido, eleito, predestinado, chamado, escolhido. Fui redimido. O que é remissão? Fui redimido, os meus pecados foram apagados, perdoados, por um preço pago por alguém. Quem é esse alguém? O próprio Deus, na cruz. Então fui redimido. Ao aceitar, então, quando eu levo alguém a Jesus, levo a ela a remissão, confissão, arrependimento dos seus pecados.
Então ela foi redimida, essa pessoa. Aí, ao ela confessar e se arrepender dos seus pecados, ela é regenerada, ou seja, o seu espírito morto volta à vida. Há o processo chamado de regeneração, que todos nós estamos, agora que a giripoca pia. Aí agora nós vamos para o terceiro round, como se diz, o processo da santificação, transformação. E aí todo mundo, puf, cai. Porque no processo da santificação, Deus, Ele espera que todos nós sejamos como um modelo. Qual é? Jesus. E aí nos fazem um mal, nos trai. E a gente quer o que? Matar a pessoa. Jesus foi como uma ovelha muda diante dos seus torturadores, tendo como última frase do seu legado aqui em vida: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas nós não temos essa virtude, essa natureza. Então o que eu estou tentando te explicar, que nós temos que ser uma cópia. O nosso modelo de pessoa humana é Jesus. Cristo já é Deus novamente. Jesus, Ele não morreu, Ele foi dormir, descansou 3 dias. E Ele desceu às regiões. Isso não é inferno, vou explicar futuramente. E Ele ressuscitou. Ficou aqui por volta de mais uns 40 dias e foi ascendido aos céus. Só depois que de fato Ele foi aos céus, querido, que pôde dar dessa vida que hoje eu estou ensinando, um início de uma vida que vocês têm que ter, e eu também. E essa vida, ela precisa, como se diz, ela precisa ser deixada viver. Então, você não precisa muitas das vezes de tantos profissionais para resolver tantos problemas da tua vida. Tu precisa de um, que é o Criador de todas as coisas. Aí você vai num advogado porque precisa de um advogado, mas você tem ele como advogado dos advogados. Tu vai no médico, eu também, sendo que ele é médico dos médicos. Então na realidade nós vamos um psicólogo, um psiquiatra, nós vamos em tantos lugares, mas nós temos ele, a solução de tudo. O que ele quer, querido, é a promessa dele lá com o povo quando ele tirou do Egito. Eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o seu Senhor, eu quero habitar entre vós, no meio de vós. Porque ali ainda não tinha como ele habitar dentro de nós. Não tem como Deus já ir para dentro de nós. Precisava acontecer tudo o que aconteceu. Jesus morrer, o Espírito Santo ser liberado para vir no lugar dele. Aí sim, ele habitaria e de fato habita dentro de nós. Então na realidade, quando você peca, quando você não compreende o seu propósito, você está entristecendo ao Espírito Santo, e eu também. E tudo que nós tivermos feito pelo nosso corpo, nós teremos que dar prova disso. Então, ao conduzir muitos filhos à glorificação, essa é a vontade de Deus. Porque a glorificação é o estágio final, ó. Sou escolhido, sou redimido, sou regenerado. Meu espírito morto recebe vida, recebe o Espírito Santo. O meu espírito, então, ele é vivificado, regenerado. Ele se torna o recipiente do Espírito Santo. E aí nós entramos no quarto estágio, que é a santificação, transformação, que dói. E a glorificação não tem como ser conseguido com essa vida, só na vida vindoura. Ou seja, você morreu, ao ser ressuscitado na primeira ressurreição, o teu corpo será glorificado. Se eu estiver vivo, e Jesus voltar nos ares, como dizem em 2 Tessalonicenses, Ele vem para buscar os vencedores, a maioria dos santos vencedores. Se eu estiver vivo, aqui agora Ele volta, aqui agora Ele volta. Então eu e meia dúzia de pessoas, ou vocês vão e eu fico, os que estiverem maduros, os que compreenderam o processo, cooperaram com o Espírito Santo, se tornaram a imagem e semelhança de Cristo, serão então transladados, porque estão vivos. E ao chegarem nos ares, receberão o que? A glorificação do teu corpo. Seu corpo será glorificado. E tais poderão com certeza, querido, participar das bodas do Cordeiro, porque terão suas obras aprovadas e irão reinar com o Senhor. Então a glorificação é o último estágio. O que nós estamos fazendo na terra? Sendo escolhido, redimido, regenerado, santificado, transformado e glorificado. O que a raça humana está aqui? Está aqui para isso. Ser bom não garante nada. Fazer boas obras não garante nada.
e os crentes são ruins de obra social. Já cansei de falar, deixa para os espíritas, eles são melhor, fazem bem melhor que nós. Porque Deus não te chamou para você fazer obra social. Deus te chamou para você ser vida na vida das pessoas. Ó, eu vou vir domingo que vem com uma mega palavra que eu estou estudando. Só hoje eu li meio Apocalipse. Apocalipse não, meio Gênesis. Cristo alega que pisou na cabeça da serpente. Agora sobrou o resto para a igreja. Destruir a cauda de Satanás. A cabeça da serpente foi esmagada, agora a cauda está por aí. Então qual o propósito enquanto nós estamos vivos? É desfazer toda a obra do diabo. O que diz em Isaías 61:1? Coloca lá, olha o que diz. Que repete nos evangelhos a mesma palavra. Acho que é Isaías 61. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da o quê? O quê? Entenda que esse é o propósito da igreja. Mas eu estou falando de uma situação individual. Por enquanto eu estou pregando, ensinando a sua condição individual. Quando você entender a sua condição individual, você vai fazer das tripas o coração para ter uma vida no Espírito. Tu lerá todo dia a palavra. E ei, não está errado o que você sente. Porque já falaram para mim, mas não tenho desejo de ler. Eu não gosto de ler a palavra. Estou sendo sincero com o Senhor, pastor. Me espantou. O Espírito Santo falou, não me espanta. Ele está sendo mais verdadeiro que os outros que mentem, que lê, mas não lê. Então ensine ele. Eu falei, filho, então é o seguinte. Aí o Espírito Santo falou assim, diga a ele, para ele pedir, para ele ter desejo de desejar ler e se santificar através do meu filho. E aí eu comecei a ensinar essa pessoa, sem pedir, para desejar. Senão a nossa natureza é tão caída, é tão perversa, tão má, que nós não temos desejo de desejar a Cristo. Nós não temos desejo de gastar meia hora, uma hora lendo. Nós não temos desejo, nós não temos paciência, nós não temos desejo, é chato. Tudo, a natureza é a influência lá, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que significa isso? Romanos 7,17 diz que o pecado habita em minha carne. É porque nós temos duas pessoas dentro de nós. Junto ao nosso espírito está o Espírito Santo. E na nossa carne está o pecado. Quem é o autor do pecado? Satanás. Então o homem, ele só será perfeito quando ele for glorificado. O Espírito é santo. O Espírito é o Espírito de Deus. A alma, ela precisa ser perdida. Você precisa perder a tua vida. Eu preciso perder a minha vida. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo para que eu me torne digno de entrar no teu reino. Mas a carne não tem jeito com ela. Ela tem que ser mortificada como um processo que Cristo passou. A carne, ela só será glorificada com a primeira ressurreição, ou aqueles que estiverem vivos e forem vencedores, quando chegarem aos ares, aí eles terão seu corpo glorificado. É o último estágio da transformação humana. É a divindade daí nós nos tornamos como Jesus. Quem era Jesus? Deus, homem e homem Deus. O que você será? Um homem Deus. O que eu sou sem Cristo? Só homem. O que há em mim? A velha criação, sou apenas uma criatura. E quando eu, de livre e espontânea vontade, entrego minha vida ao Senhor, me torno a tua imagem e semelhança. Entro num processo de me tornar um homem divino, uma humanidade divina. E quando por que humanidade divina? Porque ainda meu corpo não foi glorificado. Minha alma está sendo conformada, transformada. Então, dois processos, corpo, alma e espírito. O espírito está perfeito, mas a minha alma não. E nem meu corpo. A alma, até o último dos meus dias, ela está sendo transformada, de glória em glória, para que no estágio final, de eu ser ressuscitado na primeira ressurreição, então o meu corpo será glorificado. Aí eu me torno um homem, como Jesus Cristo foi, um homem Deus. Não há heresia nisso não, querido. É só estudar a palavra. É só você permitir que o Espírito Santo te instrua. É só permitir que o Espírito Santo seja a vida. Você tem que comer da palavra. Coloca Jeremias 15:16. É correto dizer que eu tenho que comer da palavra? Tem que comer da palavra.
Jesus, quando chegou diante de um povo, aquele povo só vinha atrás dele por causa dos pães, por causa dos peixes. Então tinha a categoria das pessoas por causa do pão, do peixe, ou seja, por causa de riqueza, que comeu, está faltando comida, cortou a água, a luz. É o povo que vem atrás de Jesus e continua sendo igual nos dias atuais, por causa do desemprego, cortou a água, cortou a luz, a Jericó campeão. Então vem atrás do peixe, do pão, vem atrás dos milagres. Mas atrás de Jesus quase ninguém vinha, atrás da pessoa do Senhor, querendo ter a vida, porque havia uma ignorância geral, e não é diferente nos dias atuais. Então nós precisamos comer. Jeremias nos ensina que nós temos que comer da palavra. Quando a tua palavra foi encontrada, quando ela for encontrada, ela foi já encontrada, coma. Eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Olha que tremendo. Elas me nutrem. O que a palavra faz? Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação. Meu Deus, a palavra ela é a tua satisfação. E júbilo maior, pega o dicionário, vai no Google, o que significa júbilo maior. O que é alegria, satisfação? É a palavra, só ela pode lhe conceder. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertence o quê? O que mais que diz ali? Comer essa palavra. Amém. Pertence a ti. Deixa eu ler a parte final aqui. Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertence a mim. Ou seja, que me interessa, a parte de cima, a parte A. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior. Tremendo. Temos que comer da sua palavra. Ninguém tem aptidão para ficar lendo a palavra. Ninguém tem desejo. Deus sabe disso. Você precisa dele. Então, primeira coisa, ora, me coloca desejo. Seja sincero comigo. Você por pouca coisa você não vem na igreja. Por pouca coisa você não se esforça. Você não vem na escola. Nossa natureza é caída. Não há desejo de buscar a Deus. Não há quem me busque. Não há desejo de vir na igreja. Não há desejo de orar. Não há desejo de ler a tua palavra. E tudo aquilo que você não pratica, você não recebe. Não é a igreja que vai te mudar. Não é o culto que vai te mudar. Ela aponta uma direção. Nós estamos aqui apenas para apontar. Porque o verdadeiro culto não é este. O culto dos primórdios antigos não é com louvor, não é com teatro, não é com dança, não é com pregador da palavra, não é com louvor, não é com nada. Era assim, a porta da tenda da congregação, chegava o pecador, trazendo consigo um cordeiro, trazendo um animal imaculado e irrepreensível, sem mancha, sem ruga. Ao morrer o pecador, o miserável, ele colocava a mão sobre o animal. É como se houvesse uma transferência de identidade dos pecados. Passava para o animal. O coitado do animal que não fez nada a não ser um animal, recebia o pecado sobre si. Era cortado o seu pescoço, degolado à porta da tenda da congregação, cortado em pedaços e oferecido diante do Senhor. Ao invés de morrer o pecador, morria o animal inocente. Mas um dia essa matança acabou e ele se tornou o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, para acabar com o derramamento de sangue. Só o sangue tem poder e autoridade para perdoar pecados, para justificar, para remir, para trazer a remissão aos nossos pecados. E Ele já fez isso, querido. Ele já fez isso. Então o que mais importa para as nossas vidas? Vamos buscar a Ele enquanto a vida. Se você falta muito do trabalho, se você falta muito da escola, teu professor chama você de relapso, teu patrão te chama de relapso, uma pessoa que não é ordeira, uma pessoa que não está nem aí. E a nossa vida espiritual, a mesma coisa. Por que que Deus vai tratar igual? Na salvação, na vida eterna é pela graça, mas para entrar no reino não vai entrar qualquer um.
No reino tem que entrar pessoas do mesmo pedigree, do mesmo DNA. Pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram injuriadas, caluniadas, que foram como uma ovelha muda, injustiçadas. Este é o caminho da cruz. Então não tem nada de errado. Voltar lá naquilo que eu estava dizendo para vocês. Eu sendo injustiçado, coisa e tal, eu falei, não, vou começar a ver tudo com os olhos do Senhor. Dói na alma, dói no couro, no bolso, dói em todos os aspectos. Mas eu tento achar Deus, localizar Deus, encontrar Deus em tudo. Por que encontrar Deus em tudo? Estou procurando ser reto e justo, procurando pelo menos. E o mal me sobreveio. O que eu penso? É o diabo. Não é o diabo. Na vida de Jó não tinha nada a ver. O diabo apareceu no capítulo 1 e 2 ali, um trechinho do 3 e acabou. Depois foram todos os outros capítulos até 42. Foi o ringue instaurado por Deus. Jó e Deus, Deus e Jó. Porque Deus queria trazer entendimento e transformação na vida de Jó. Para quem não acompanhou, os 3 amigos de Jó vieram ter com ele e o acusava dele estar naquela condição porque ele plantou. Só que a palavra diz que Jó era justo e reto. E Jó não plantou porque ele estava colhendo. Aí deu um nó na cabeça de Jó. Bom, não fiz, não plantei porque estou colhendo. Aí ele foi diante de Deus. Tanto os 3 amigos de Jó, mas Jó estavam errados. Porque eles só tinham aquela luz naquela época. Vocês e eu, nós temos a oportunidade de toda a luz, porque não é meio Jesus que está dentro de nós. É toda a revelação dos céus, que está de Gênesis, Apocalipse, e coisas outras, mistérios, segredos, poderão ser-lhe concedidos. Sabe, quando, vou pegar um exemplo, de uma pessoa qualquer, que me disse isso. Olha, eu tenho tudo. Já atingi o auge das coisas materiais, sou salvo em Cristo, mas atingi as coisas materiais. Essa pessoa, eu ainda não sou essa porque não cheguei tudo. Se Deus me permitir, eu quero que Ele me conceda muitas dádivas. Mas essa pessoa em exemplo, ela falou, já atingi tudo. Sinceramente, eu não espero mais nada. Eu não vejo a hora de ter um encontro com o Senhor, porque essas coisas não me satisfazem mais nada. Eu me dou como um ser humano realizado, em todas as áreas. Sou casado, tenho filhos, tenho bens e tenho Jesus. Sou justo, reto, conhecedor da palavra, faço o que está ao meu alcance e além do meu alcance, mas não tem prazer. Não sei o que o povo tem tanto prazer nessa vida. Eu não vejo a hora que Deus me leve a ter com Ele, ou que Ele volte para buscar. Então eu entendo que essa pessoa, ao dizer isso, é uma pessoa que já está preparada, ela já está madura, ela já está fazendo o que a Bíblia diz, pedindo pela volta do Senhor, orando pela volta do Senhor, desejando a volta do Senhor. Nós teríamos que desejar a volta do Senhor. Sabe por que a maioria não ora dessa forma? Porque eu não estou preparado. É isso mesmo. Muitas pessoas serão pegas com as calças nas mãos, porque de 10 virgens, só 5 estavam preparadas. As outras 5 não perderam a salvação, elas perderam a entrada nas bodas do Cordeiro. A porta nas bodas do Cordeiro, lá, no dia que Ele volta a buscar a maioria dos santos vencedores, e vai ter festa lá, e depois o tribunal de Cristo, elas ficaram de fora. Então tem muitas coisas que a maior parte de nós nem vai ver, nem vai entrar no reino. E muitos, querido, ficarão dormindo, em morte, numa sepultura, aguardando só a segunda ressurreição. Mas é antibíblico. Não é. Fui estudar, e o Espírito Santo disse, Jesus disse, aquele que crê em mim, nunca será condenado. Eu o hei de ressuscitar no último dia. O último dia. Por que não vai ser ressuscitado antes? Porque Ele já sabia que tem pessoas que não vão querer cumprir o seu propósito. E por conta disso, é igual para todo mundo. Ele morreu por todos aqueles que creem nele. Então é igual. Não é porque um teve mais fé que o outro, simplesmente porque você creu. Aquele que crê em mim não entra em condenação, mas eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Amém. Mas eu não quero ser assim. Você quer? Eu quero que Deus se revele cada dia mais, e a forma que eu estou começando a ensinar para vocês, de novo, é pela palavra. Ele é espírito
e Ele é vida. E nós vemos lá em Gênesis, haja luz, mas no quarto dia, Ele cria uma luz maior, são os luzeiros, enfim, é uma luz mais forte. É assim, nós nascemos em Jesus, temos uma luz, aí nós precisamos de uma luz mais forte, vem com o passar do tempo. Por isso que foi no quarto dia. Aí Deus, Ele criou o quê? O sol, a lua e as estrelas, para trazer um brilho maior. Porque não há como ter vida aqui na terra, não haveria como Ele pôr vida, sem antes Ele criar a luz. Então primeiro você é salvo, primeiro eu sou salvo, depois Ele cria condições de nós termos vida. Quem está fora de Cristo não tem vida. Há toda uma ordem, a ordem para a criação de todas as coisas foi essa: haja luz, mas depois Ele colocou uma luz que daria iluminação na terra, porque para um cenário de trevas tem que haver luz. Luz é vida, luz é vida. Amém, amém, queridos? Estou apenas numa introdução. O que eu tenho em mente, eu já queria vomitar um monte de coisas para vocês, mas eu vou devagar. Apenas eu estou preparando o ambiente, começando a agitar as águas, para que venha muita revelação sobre você, sobre mim. Vai só em 1 João 1, do 5 ao 7, e encerro. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Olha o que diz: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é essa: Deus é luz, não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Luz, querido. Você precisa ter luz. As trevas, elas trazem desânimo. Elas não desejam mais Deus. As trevas trazem rebelião contra Deus. As trevas trazem dúvida. As trevas, elas trazem acusação. Elas trazem rebelião. Elas trazem insatisfação. Quando todos esses sintomas tomam conta de você e de mim, estamos em trevas. Precisamos urgentemente buscar a luz do mundo, buscar a palavra. Você precisa estar exposto à palavra, para que a luz comece a se revelar, abrir revelação para você. Você pensa que não dá desespero em mim ver as pessoas a passos largos saindo fora dos caminhos do Senhor? Sim. Mas o que eu posso fazer? Só orar. Antes eu entrava em desespero por conta das almas, mas eu aprendi que os que foram eleitos, escolhidos, chamados, predestinados, Deus vai cuidar de cada um aonde quer que eles estejam. Porque antes eu não tinha essa compreensão e achava que elas iam perder a salvação. Como elas não perdem a salvação, um grande alívio saiu de cima de mim. Mas elas perdem a entrada no reino. Alguma coisa, quando você não entende e não tem revelação, você perde. E eu também. Muitas coisas nós perdemos. E uma delas é não estar já de forma antecipada, cara a cara, tede a tede, o rei Jesus, lá em Israel, no trono que vai ser construído, reinando a partir de lá, sobre todas as nações. Eu num corpo glorificado, que nem Gasparzinho. Se quiser eu abro a porta, senão já entro passando pela parede. Ô doideira. Aí, Avatar, olha os grandes filmes aí, ó. Aí, ó, como que não passa? Corpo glorificado. Que doideira. Queridos, louvem a Deus, vocês são escolhidos. Sabe por que eu sei que uns são escolhidos mesmo? Porque eles não conseguem ficar distantes. Eles vão, eles deixam, mas o Espírito Santo está lá sempre lutando. Por isso que eu sou a favor. Podemos fazer visita? Sim. Mas é arcaico essa situação. É que nós estamos com um espírito de outras igrejas, das denominações religiosas, que nós temos que ir atrás. Sim e não. Pelo Espírito, vou ou não vou? Não vai. Aí alguém vai dizer assim, pela carne:
pastor, o senhor não foi atrás. Mas eu estou pelo Espírito, o Espírito Santo falou, não vá. Agora, Espírito Santo, vou, agora você vai. Então não é que tem que ser uma constante, vai ou não vai atrás. Tudo é uma questão de vida. Porque você vem atrás de mim, está atrapalhando, Deus está tratando de mim. Deixa eu passar pelo vale da sombra da morte. Deixa eu passar pelo sofrimento, Deus está tratando comigo. Eu estou precisando de dinheiro, Ele tem, não me dê dinheiro não. Eu preciso passar por isso. Por quê? Senão Deus não forja o filho dele. Não tem como eu ser útil nas mãos de Deus, se eu não me tornar como Ele é, como o filho dele foi e é. Então tudo pelo Espírito. Às vezes eu tenho vontade de ajudar umas pessoas, o Senhor fala, não pode. Deixa elas passarem por tudo isso, senão elas não crescem espiritualmente, elas não atingem maturidade espiritual. O que eu faço? Só ore. É oração e mais nada. Você não é Deus ainda, você é um humano que recebeu a divindade num processo de transformação. Como Ele é, nós seremos. Na deidade nunca, viu? Fique dito aqui, na deidade nunca. O que é deidade? Anote essa palavra feia, esquisita, e vai pegar o que significa. Na deidade não, mas na sua natureza e vida sim. Tal como Jesus. O Jesus é o modelo, mas na deidade não. Amém? Fiquemos em pé. Queridos, quinta-feira 19h30. Domingo eu começo a acelerar agora. Não atira pedra ainda. Pegue isso como uma dúvida, uma questão de estudo. No passado eu fui muito resistente a muitas coisas. Eu também fui muito fariseu, muito hipócrita, ok? Duvidava, tudo aquilo que não era o que eu pensava. Mas eu não tenho que pensar. Já foi pensado em formas de revelação. É a palavra do Senhor. Então tenha muito cuidado, que eu terei daqui também. Então domingo tu acompanha por aí, porque daí nós vamos acelerar em águas profundas. Nós vamos para baixo mesmo, vamos mergulhar, pegar as pérolas do Senhor. E nós vamos saber verdadeiramente muitas coisas que o Senhor tem se revelado nesses últimos dias. Tenho ministração para 6 meses de tudo que eu tenho lido, mas não dá para pôr tudo. Mas é na escola em Cristo. Pedi autorização para o Senhor para liberar a live de terça. O Senhor não autorizou. Ele falou, não, isso é um ensino para os locais. É um ensino muito polêmico, profundo, que se a pessoa não pegou o primeiro ano, ela vai entrar no 5º ano, já não dá. Ela vai sair daqui pirada, não dá. Então tem que pegar primeira série, segunda, terceira, quarta e quinta. Beijo no teu coração, fui.